E aí, beleza? Eu sou o Luiz Gomes, criador de conteúdo aqui na Camelo News, e este é o nosso Papo de Camelo. Você é muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao nosso podcast. Estamos começando mais um Papo de Camelo. Nessa edição eu vou conversar com Felipe Ferreira da Proesc, que é do Amapá. E essa conversa ela promete muito, não só pela história da Proesc ou pelas conquistas que eles tiveram, mas também por toda a trajetória de criar uma startup fora desse eixo econômico de São Paulo, fora dos ambientes que a gente tradicionalmente vê as startups surgindo em grandes volumes. Então, Felipe, muito obrigado por ter topado esse convite aqui para conversar comigo. E como eu começo com todo mundo, vou começar com você perguntando quem é Felipe, como é que você chegou até aqui? Valeu, Luiz, valeu pelo convite, uma honra estar participando, acompanho o Papo de Camelo ali pelo LinkedIn, nas redes sociais. E Felipe é um amapaense, né, de 33 anos, que junto com, inicialmente com mais 2 sócios, Lindomar e Elias, começou aqui uma jornada, né, de criar uma EdTech no coração da Amazônia, ali no Amapá, que nós montamos a Proesc, a ideia da Proesc há 14 anos atrás, esse ano vai fazer 15 anos, e foi um desafio grande. Na região norte como um todo, é muito comum o caminho natural das pessoas ser o concurso público, então a própria família ela te direciona um pouco nesse sentido, e foi uma quebra de paradigmas ali, montar uma empresa de tecnologia que naquele momento nem se falava tanto em startup, né? Esse tema ele foi surgindo meio que naturalmente depois, mas fizemos essa jornada, né? Passamos por muitos desafios por estar ali na região norte, região norte tem naquele momento muitas dificuldades de conectividade, de cultura mesmo, de criação de tecnologia, mão de obra. Então fizemos essa jornada dentro desses 14 anos, né? Passamos por várias etapas de crescimento e de mudança de visão de mercado, de visão de onde a Proesc poderia chegar. Fomos construindo ali tijolinho por tijolinho, né, crescendo de uma forma sustentável. A Proesc, esse ano de 2023, assim, a gente fechou o nosso primeiro investimento. Então, os últimos 14 anos a gente focou em crescer de uma maneira sustentável, utilizando bootstrap ali como forma de crescimento, sempre de uma forma muito responsável ali com as nossas capacidades, mas também sonhando grande. Então eu lembro quando a gente começou, o sonho da Proesc era ver o Amapá exportando tecnologia de qualidade para outros estados. O Amapá que é reconhecido como um estado que importa muita coisa, né, que traz de fora tudo que consome. A gente queria ver esse movimento inverso do Amapá exportando, sendo reconhecido nacionalmente como uma referência nessa área. E para isso, né, para a gente chegar nesse nível, nós percebemos que precisaríamos nos reinventar, né? Chegou um momento ali durante essa história, que a gente vai falar mais na frente, que a gente precisou recriar todo o projeto para adequar a esse momento. E nos últimos anos tivemos uma crescida exponencial, uma procura por diversos investidores nos procuraram, né, para avaliar investimento na Proesc. E em 2022 nós decidimos, né, abrir esse mercado, abrir uma rodada. E uma coisa que eu me orgulho muito de falar é que a gente não abriu a rodada da Proesc por estar precisando de dinheiro para sobreviver, e sim para aproveitar a oportunidade de mercado e para acelerar mais rápido num objetivo que a gente sabe que é possível, porque nós fizemos essa jornada até aqui, a gente sabe as taxas de conversão para chegar lá. Então, acho que basicamente é isso. Durante esse período aí, esses 14 anos, uma coisa que a gente tem muito orgulho também na Proesc foi de ter ajudado na construção do ecossistema de inovação do Amapá, né? Os sócios fundadores da Proesc participaram desde o seu início na comunidade de inovação, que foi batizada como Tucuju Valley, junto com vários outros órgãos do estado. Mas a Proesc, por ter sido a primeira startup lá do norte, lá do Amapá,
ela teve um papel fundamental de ser uma referência, de incentivar, de ser mentora de outras iniciativas. E hoje a nossa comunidade Tucuju Valley foi reconhecida ano passado no Case como comunidade de revelação no Brasil. Tem mais de 60 startups em estágio de operação. E nós decidimos manter a sede da Proesc no Amapá. Temos um prédio de 3 andares lá também para servir de referência, de inspiração. E é um orgulho para a gente, tanto ver a Proesc do tamanho que ela está hoje, mas também ver o impacto que a gente causou tanto no nosso estado quanto na região norte como um todo. Porque nós somos chamados por outros estados, reconhecidos por outros estados, e é um prazer estar aqui hoje compartilhando um pouquinho dessa trajetória aqui no Papo de Camelo. Cara, tem muita coisa que você falou que eu achei interessante. Eu queria ter muito mais tempo aqui para entrar em detalhes sobre tudo. Tem 2 coisas que eu queria começar que eu acho que são muito bacanas. Uma é quando você diz sua idade e o tempo da Proesc. E eu já tinha dado uma procurada nisso. Eu vi que a Proesc é talvez a única ou a principal experiência profissional que você teve. Então isso para mim já é super curioso, porque por mais que nesse meio de startup seja comum as pessoas começarem a empreender cedo, né, novos, etc., mas é difícil a gente encontrar alguém que conseguiu passar 14 anos numa empresa criada, sei lá, eu posso julgar aqui que você tinha 18 anos, fazendo a conta rápida aqui, você tinha feito 18 anos, então talvez tenha começado a empreender antes de tirar a carteira de motorista. Com certeza. Mas isso me chamou a atenção também, né? Esse é um ponto que eu acho legal, tipo, desse tempo de jornada e quando você começou essa jornada. O segundo ponto óbvio, que a gente vai falar mais, de vocês terem criado a Proesc no Amapá. Não que isso deva ser uma surpresa para quem está ouvindo a gente, mas de fato quando a gente olha para cases fora dos centros que tem a maior concentração de startup hoje, a gente sempre quer entender como é um pouco mais a região. Eu acho que, como você falou do case, né, que vocês foram comunidade de revelação, a Associação Brasileira de Startups tem tido um papel bacana de democratizar o ambiente de startups no país, né? Respeitando muito cultura local, respeitando muito as capacidades que cada região tem. E o Brasil é um país muito grande, então eventualmente a gente não tem informação sólida sobre tudo o que está acontecendo em todos os estados. E isso também me chamou a atenção, mas eu vou querer entrar nesse ponto daqui a pouco. Antes, você falou também aí na sua apresentação inicial, que eu queria entender agora para começar a aprofundar a nossa conversa. Você falou de algumas mudanças que tiveram na Proesc ao longo desses 14 anos. Eu acredito que realmente tenham acontecido. A própria pandemia em 2020, que impactou muito o mercado de educação, deve ter sido um desses momentos. Mas eu queria começar entendendo um pouquinho mais o que é a Proesc hoje, mas se você quiser contar o que era a Proesc 14 anos atrás e como é que você se posicionou no mercado, né? Então vamos começar a entrar um pouquinho mais nessa visão de mercado a partir do momento, a partir dessa evolução de vocês, tá? E a partir daí a gente vai trazer alguns elementos que eu achei interessante nessa sua fala inicial. Legal, Luiz. Então, vou voltar um pouquinho no tempo para a gente entender essa trajetória, né? Um dos sócios da Proesc, que é o Lindomar, era professor da rede estadual de educação e enfrentava todas as dificuldades de ser um professor sem ferramentas para apoiá-lo na gestão pedagógica e no dia a dia ali do diário de classe. O Lindomar sabia programar e eu estava na faculdade, de fato, tinha 18 anos ali, faculdade de desenvolvimento, de análise de sistemas, e ele teve a ideia de criar uma solução inicialmente para facilitar o seu trabalho. Me chamou para tocar esse projeto inicial, e esse projeto ele foi sendo demandado por outros professores, depois pela escola que ele trabalhava, por outras escolas. E nós começamos uma jornada com um foco meio que GovTech, né? Porque ele era da rede estadual de educação, a gente começou a vender isso para as escolas que tinham um orçamento para pagar um valor recorrente. E um ponto interessante dessa época é que as escolas não tinham a estrutura necessária para usar a nossa tecnologia. Então, em vários clientes, nós tínhamos que ir lá, passar cabo, subir em forro para criar a infraestrutura necessária para que o Proesc pudesse ser usado pelo professor na sala de aula, para que a coordenação tivesse um computador ali para lançar. Então, foi um momento que
a gente precisou criar um ambiente favorável para que a nossa tecnologia pudesse entregar todo o valor que a gente estava desenvolvendo. E alguns anos depois nós fomos contratados pelo governo do estado para informatizar todas as escolas do estado. Então esse foi o nosso primeiro grande case, muito por conta da adaptação que a gente fez à metodologia que o estado trabalhava. Fomos evoluindo em alguns outros clientes da área pública, até que em 2016 nós, fazendo uma consultoria, percebemos que era muito perigoso estar vinculado somente à área pública por conta das mudanças, né, políticas, nem sempre é avaliado tecnicamente a qualidade de um projeto. E aí a gente fez um projeto de escalar a nossa solução também na área privada, não tendo só mais o Amapá como foco. Então, desse momento, assim, foi um dos momentos de maior virada de chave dentro da Proesc, porque até então eu era programador, Lindomar programador, Elias fazia todas as outras áreas que não fossem programar, e nós desenvolvemos a solução para a área privada, só que não estávamos conseguindo vendê-los. Passou um mês, a gente fez um negócio estilo Netflix ali, que a pessoa entrava, se cadastrava, usava um pouco, depois pagava e, cara, muita gente se cadastrava, mas ninguém estava pagando, né? E aí todo dia eu ia lá e testava a API do cartão, passava o meu cartão e aí via que o problema não era técnico, o problema era de reconhecimento de mercado. As pessoas não reconheciam a Proesc como uma autoridade no mercado educacional. E foi aí que a gente tomou mais uma outra grande decisão, que foi sair um pouquinho da área técnica. Eu deixei de ser programador, fui para a área comercial, a Lindomar foi para a área de marketing. E o nosso primeiro desenvolvedor virou sócio da empresa, se transformando em CTO na época, né, que é o Renan, que está com a gente até hoje. E nesse momento nós começamos a construir a autoridade da Proesc, utilizando muito do marketing de conteúdos, a construção de artigos, de blogs, de vídeos, falando sobre os temas. Criamos ali o conceito de vendas consultivas, montando toda a operação da máquina de vendas, né, com conceito de pré-vendedor, de SDR, BDR, com o vendedor, o closer de vendas, atuando de uma forma mais consultiva do que propriamente uma venda direta. E aí nós conseguimos os nossos primeiros resultados, e a partir do momento que essa máquina de vendas ela engrenou, nós tivemos uma consultoria comercial na época que nos desafiou a ter metas de crescimento. E eu acho que esse foi um momento bem legal também da gente se desafiar a crescer, colocar recompensas para o time atingindo metas, até que em 2018 nós tivemos um crescimento para 2019 de 426%. E aí, Luiz, também um ponto que é muito importante nessa história foi a nossa reinvenção técnica, porque quando a gente tomou a decisão de escalar nacionalmente na área privada, nós percebemos que a tecnologia que era utilizada pela Proesc, do nosso software, não era capaz de fazer essa escala. E foi preciso tomar uma decisão de recriar todo o projeto numa outra tecnologia que fosse mais moderna, que permitisse o acesso via smartphone, né, a adaptação. Naquele momento já se falava muito no conceito de mobile first, que as pessoas iam usar cada vez mais o smartphone e não o computador. Então foi realmente uma decisão difícil de começar do zero um projeto, mas com o benefício de trazer toda a experiência, né, o know-how que a gente tinha na área da educação. Então esse não era o maior desafio em si, e sim adaptar uma nova tecnologia. E logo em seguida tivemos esse desafio da área comercial, de como fazer esse projeto realmente ser comprado pelas escolas de todo o Brasil. E aí, estruturando essa área comercial de uma forma mais eficiente, em 2018 nós tivemos esse super crescimento no processo comercial, no processo de vendas. E foi muito importante essa jornada assim, da Proesc para chegar nesse ponto. Eu acho muito legal histórias como essa, porque vocês começaram dois pontos positivos aí na verdade, 2 pontos sobre o começo dessa jornada de vocês. O primeiro ponto é a identificação de problemas locais, que eu acho que é sempre uma boa estratégia para quem está criando startup, tentar identificar
problemas locais com potencial de serem grandes problemas minimamente nacionais. Mas, por outro lado, o segundo ponto, que eu ia dizer ponto positivo, mas a gente sabe que na prática às vezes nem é olhar para o cenário público, né? E a gente hoje, quando olha para a GovTech, quando a gente olha para esse modelo hoje em 2023, ele está muito mais evoluído do que era 14 anos atrás, né? Então, mesmo com algumas problemáticas do cenário público que se mantêm por questões culturais e comportamentais, principalmente mudanças de governo, principalmente com relação aos modelos de contratação, alguns níveis de exigências, isso acaba dificultando um pouco a relação com startups, mas esse segundo ponto eu acho bacana porque vocês partiram talvez do cenário mais complexo, que é o cenário público, para validar uma solução em um mercado que é um mercado extremamente regulado, que é o mercado da educação, né? A gente, nos últimos anos, viu um movimento muito grande de mudança de comportamento no mercado financeiro, né? Enfim, desde o surgimento de bancos digitais até tecnologias como o Pix. Mas o mercado de educação, quando a gente olha para a educação formal, ela evoluiu muito pouco nos últimos 100 anos, né? E com o impacto tecnológico, continua evoluindo um pouco. Eu costumo dizer que existe um mercado paralelo da educação, que é a educação aberta, que é a educação tratada por outras vias, mas quando a gente olha para o cenário formal de educação, ele tem um nível de evolução ainda muito pequeno. E, obviamente, se evoluiu pouco no privado, evoluiu menos ainda no público de uma forma geral. Mas esses dois pontos, para mim, eles são muito importantes. Identificar um problema local, vocês conseguiram validar bem isso localmente, né? Vocês conseguiram se consolidar no mercado olhando para o cenário do Amapá, e depois perceber, né, como você falou em 2016, perceber que existia uma oportunidade de crescimento, ou como a gente chama nesse meio, né, uma oportunidade de escala, entrando também no mercado privado. Mas, quando você fala desse ponto, teve algo também que me chamou a atenção, que é essa dificuldade comercial, que eu acho que é a dificuldade que talvez a gente compartilhe aqui, eu e você no Amapá, eu aqui em Recife, que é a dificuldade, muitas vezes, o comercial andar mais rápido, muitas vezes pelo distanciamento geográfico de alguns centros que estão mais abertos aos produtos digitais. Não é nem só pela economia de uma determinada cidade ou estado, mas é pela abertura aos produtos digitais, né? Tanto regiões como o Norte, Nordeste, Centro-Oeste tem ainda uma dificuldade comercial um pouco maior, principalmente para as startups que estão começando, do que em alguns outros centros, como a gente vê São Paulo, Florianópolis, Belo Horizonte. E quando você começou a falar dessa dificuldade comercial, eu comecei a lembrar da minha trajetória quando eu tive startup, que foi muito parecido. Tipo, comercialmente falando, era muito complexo, porque a gente precisava meio que trazer mais argumentos, provar muito mais coisas do que uma startup que eventualmente competia com a gente no mesmo mercado e, sei lá, tivesse em São Paulo, tivesse já em Floripa, enfim. Mas isso também é um ponto interessante. Mas agora, olhando um pouco de novo para essa questão que me chamou a atenção, que é o tempo que vocês estão empreendendo na Proesc, e não que uma startup não possa chegar a ter 14 anos. Eu acho que deveria ter muito mais cases de startups com 10 anos ou mais hoje no Brasil, mas ainda assim não é algo tão comum da gente ver, né? Principalmente, como você também falou, de boa parte dessa jornada, né, sei lá, mais de 90% desse tempo, já que a primeira rodada de captação que vocês fizeram foi agora, ter sido feita no bootstrapping. Lógico, a gente podia entrar no tema bootstrapping e falar muito sobre isso, mas eu queria entender, para a gente manter aqui o foco na história da Proesc e obviamente na tua, como foi alinhar a Proesc com esse movimento, até esse próprio movimento de startups. Você falou aí que na época mal se falava de startup, você falou que influenciou o surgimento da comunidade de startups aí de vocês, que hoje são uma referência e tem que ser uma referência mesmo no Amapá. Mas assim, como é que esse passar do tempo, como é que vocês enxergaram essa adequação ou esse alinhamento da Proesc a esse mercado de startups, obviamente culminando nessa negociação de investimento, nesse posicionamento aí frente a um venture capital que
tem seus comportamentos, tem suas exigências, tem suas expectativas. Então aí como é que foi essa evolução agora do comportamento empreendedor de vocês ao longo desses 14 anos? Perfeito. Só pontuar uma coisa, Luiz, que às vezes quando a gente está fora desse eixo Rio-São Paulo, que é o eixo onde está a maior concentração de oportunidades e recursos, você tem alguns pontos fracos, né, por não estar aproveitando todas essas oportunidades, algumas oportunidades que você não consegue atingir. Só que nesse momento tem um divisor de águas, que é como você vai encarar essa dificuldade, né? As empresas que elas mais crescem nessas regiões, elas transformam a fraqueza em fortaleza, né? Então, como nós não conseguimos estar presencialmente nas visitas em escolas do Brasil todo, nos principais eventos, o canal que a gente tinha condição de ser relevante era o canal digital. Os conteúdos, as lives, os patrocinados. Então nós ficamos muito bons nesses novos canais, a ponto de até hoje, Luiz, o canal principal de vendas da Proesc vem do inbound marketing, que é uma exceção no mercado, porque as principais empresas elas começam a crescer com estratégias outbound, de visita, de uma venda mais direta, de uma prospecção mais ativa. E como nós encaramos isso como algo que iria nos posicionar em pé de igualdade com quem estivesse em outras regiões, isso fez com que a Proesc fosse um case nacional. E a gente vai chegar lá daqui a pouco falar no investimento, mas quando o investidor olhou para o que a Proesc era como empresa, essa maturidade de fechamento de vendas, de estruturação de processo comercial, das vendas vindas pelo marketing, ela foi determinante para que ele tomasse a decisão de fazer o investimento na gente. Então, olha só, a gente poderia seguir por um caminho de falar que as oportunidades não são as mesmas, que a gente está prejudicado por estar muito longe desse grande centro, mas tomamos a decisão de fortalecer o que era possível, o que a gente tinha condição. E realmente você passa por momentos ali onde existe até um certo preconceito de falar, poxa, mas é uma tecnologia que vem lá da Amazônia, que referência a Amazônia e o Norte tem em ser tecnologia? E aí realmente você tem que reforçar cada vez mais seu discurso, seu poder de persuasão, o valor que a sua solução entrega, mas isso te torna mais forte. Se você seguir com persistência, isso te torna mais forte. Na hora que fica todo mundo em pé de igualdade, você tem o seu diferencial, porque seu time é mais fortalecido, mais preparado mentalmente para lidar com as adversidades, né? Então eu sinto que a gente passou muito por essa transição. A mudança de mentalidade ela é fundamental para isso, e eu diria que, como você falou assim, nessa trajetória, até criar esse movimento de startup, existe um desafio que depois que os fundadores têm a visão correta, eles precisam criar isso a nível de cultura para o seu time, né? Hoje o time da Proesc tem 75 colaboradores, tinha 75 antes do investimento, né? E imagina que 98% do nosso time é do Amapá, é da região norte, e a gente precisa fazer com que essas pessoas também tenham a visão de que a Amapá não está... a gente não tem assim, nada que torne a Proesc menos eficiente do que uma empresa do Sudeste, por conta da região que a gente está, né? Tem um complexo de inferioridade natural que a gente vai tendo que trabalhar. E quando nós começamos a participar dos eventos nacionais, e eu trago sempre o time para viver essas experiências, eles foram percebendo que, pelo contrário, a Proesc em vários aspectos estava acima da concorrência, dos players do mercado. E essa confiança ela é fundamental, Luiz, porque não é só os fundadores e os gestores que têm que enxergar o teu potencial e quanto a empresa pode crescer. Isso tem que ser algo da cultura da empresa, né, do time se sentir competitivo e vender com a segurança de que nós somos os melhores no que a gente está oferecendo. Então, essa construção é bem interessante. E como você falou aí do movimento de startup, né, realmente a ABS fortaleceu muito, ela faz um papel assim, de democratizar esse conhecimento. Também teve o Inovativa, como um programa de aceleração que a gente participou 2 vezes. E eu acho que o principal parceiro local que a gente encontrou para falar sobre esse tema foi o Sebrae. Então, em 2013, começamos a fazer junto com o Sebrae eventos
voltados para o público de startup, Startup Day, Startup Weekend, onde na maioria das vezes esses eventos eles não conseguiam trazer um conhecimento para o estágio que a gente estava de startup, porque a gente estava um pouquinho mais avançado, mas a gente contribuía como uma forma de incentivar novas empresas e em determinado momento trazer conhecimentos mais avançados também para a comunidade, para que nós dessemos passos também mais acelerados na direção que a gente queria chegar. Mas é muito legal, e aí participamos da Inovativa como aceleração também em 2016, e muitos desses insights assim, de o que a gente precisaria trazer para escalar nacionalmente veio da experiência trocada com outros empreendedores, que eu acho que isso é algo pouco falado, a importância de você fazer benchmark, de você reunir e entrar em contato com uma empresa mesmo, falar, cara, eu estou começando nessa área aqui, eu estou com essas dificuldades, tem como a gente bater um papo e eu entender como que você chegou nesse nível de maturidade? Então eu lembro que um dos diferenciais assim, pra gente, um dos divisor de água foi quando dentro do Bootcamp do Inovativa, nós entramos em contato com uma startup que era referência na época, que era a App Prova, lá de Belo Horizonte. E, cara, os caras nos receberam, mostraram como que funcionava a esteira deles, tanto comercial quanto de pós-venda. E dali a gente começou a ter acesso às primeiras informações ali de sucesso do cliente, de pré-venda, de prospecção ativa. Então, não deixem de aproveitar as oportunidades de conexão, porque às vezes uma visita que você faz ou uma conversa que você tem por alguém que já passou pelos desafios que você está passando é muito melhor do que você passar meses ali estudando e tentando aprender com os erros, né? Então esse foi um dos caminhos que eu também reconheço que a Proesc trouxe o sucesso que a Proesc tem hoje. Tem uma coisa que é muito importante, né? Principalmente nesse final da sua fala, que é a questão da rede, né? A gente, quando fala de comunidade, quando a gente fala desse ecossistema, quando a gente fala de muitas vezes estar presente em alguns eventos, algumas coisas, muitas vezes a gente acaba distorcendo um pouco a importância dessas coisas, e a tua fala no final mostra muito a essência por trás de todo esse movimento. E, cara, primeira coisa que é importante é, independente de onde você está criando a sua startup, olha pela cidade que você está, olha para a região que você está. O que é que você pode fazer para que essa região ela se desenvolva, ela amadureça naquele aspecto? Sobre isso, eu lembro que em acho que foi 2015, 14 ou 15, eu ainda estava com essa minha startup, a última que eu empreendi, e eu tive a oportunidade de, como empreendedor de startup, participar de uma reunião coletiva com o prefeito aqui de Recife. E eu fui meio que representando a comunidade de startups daqui, e aqui em Recife tem o Porto Digital, então tem todo esse ambiente onde a tecnologia e o mercado digital já são quase parte da cultura da cidade. Mas ele chegou e perguntou assim, cara, por que as startups, o prefeito perguntando, por que as startups de Recife, quando elas se desenvolvem um pouquinho, os caras têm que ir para São Paulo, né? Considerando que aqui tem um Porto Digital, em tese você não precisava sair daqui, você tinha toda a estrutura. E aí eu disse, prefeito, a questão é a seguinte, a questão é que para as startups, Recife não é um bom lugar para ficar e vender suas tecnologias. Mesmo, e aí eu vou falar daqui a pouco dessa questão da transformação de algo que pode ser visto como uma fraqueza em força, como você falou do viés comercial. Mas, cara, a galera quer ir para São Paulo porque a galera quer se conectar, que a galera quer estar mais perto das outras pessoas. Então, quando a gente fala em reforçar, isso na época, né, reforçar a nossa comunidade aqui de Recife, é para que esses mesmos empreendedores enxerguem Recife como um lugar que faça sentido ficar. Você cria uma startup, por mais que você adore a sua comunidade, por mais que você adore sua cidade, mas você está criando um negócio que você quer que desenvolva, quer que cresça. Então, se as oportunidades de conexão, se as oportunidades de captação de investimento, se as oportunidades de amadurecimento, elas não estão naquela cidade, você vai ter que sair em algum momento, você vai ter que buscar isso em outros lugares. Por mais que você volte, né? Eu acredito que vocês fizeram esse movimento, eu fiz esse movimento, né? Quando você falou dessa questão de fortalecer aquilo que é visto como, muitas vezes, como fraqueza, eu lembro que no nosso caso era uma solução de logística internacional.
E quando a gente falava disso, as pessoas não botavam fé que uma solução brasileira pudesse fazer isso. Então a gente adotou uma estratégia que toda a nossa comunicação, desde o site, e-mail, sistema, tudo era em inglês. E aí o que aconteceu? As pessoas, potenciais clientes aqui do Brasil, mandavam um e-mail pra gente, escrito em inglês, e aquele inglês bem Google Tradutor, assim, que a gente via que o cara traduziu aquele e-mail pra mandar pra gente, e era sempre assim, cara, vocês não tem ninguém na equipe que fale português pra falar comigo. E aí, ou eu, ou meu sócio na época, a gente respondia em português pro cara, não, a gente tá aqui, a gente pode falar português sim com você. Então isso até pra experiência do cliente era legal, mas na prática a gente fez esse movimento para quebrar essa barreira da percepção de qualidade, né? Então, quando você diz a gente se tornou uma referência na estratégia de inbound, é algo que para quem está fora dessas grandes cidades e etc., pode parecer trivial, mas para quem está mais distante, é uma necessidade que você tem de desenvolver essas habilidades. É uma necessidade que por um determinado momento ou você se adapta a isso, ou você aprende a fazer desse jeito, ou você não vai sobreviver na concorrência. Então isso é muito legal, esse movimento de adaptação eu acho muito bacana, né? E aí a gente chega de fato nesse momento que a Proesc evolui, nesse momento que a Proesc, como você falou lá no começo, se fez em cima de um modelo sustentável, e eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente conversa aqui no Papo de Camelo, com o que eu escrevo na newsletter, que tem essa eu sempre tive essa visão do desenvolvimento de startups num viés mais racional. Eu nunca fui muito da linha de, meu Deus, quem vai ser o próximo unicórnio ou coisa do tipo. Não que eu torça contra, eu acho que tem super espaço para as startups valerem bilhões, só que eu acho que as estratégias para chegar lá, elas precisariam ser de fato revistas, e eu acho que agora a gente está começando a rever algumas dessas estratégias. Mas você falou, cara, a gente montou um modelo sustentável, eu não captei investimento porque eu precisava do dinheiro para sobreviver, então esses aspectos para mim foram muito importantes na sua fala, e eu queria entender como foi esse momento, né? Você disse a motivação do investimento, mas como foi dessa hora que vocês colocaram na mesa essa possibilidade até o momento que você consegue anunciar uma captação de investimento que eu acho que se torna relevante não obviamente para a Proesc, mas para toda uma região que quer ver mais cases como o de vocês. Então, como foi essa trajetória agora do investimento? Boa, Luiz. Tem um ponto, cara, que pouca gente fala também, né? Essa metodologia de crescimento acelerado, as pessoas só olham às vezes para uma parte do funil, que é o funil de entrada do cliente. E tem uma segunda parte, que é a parte do relacionamento e da retenção desse cliente, que é tão importante quanto. Eu diria que talvez seja até mais importante, porque você consegue crescer muito com a sua base consolidada. Então, quando nós ficamos muito bons em vender, em ter esse posicionamento online, a Proesc ela passou a ter algumas dores de retenção, que é natural, são as dores do crescimento. Você tem que oferecer um suporte para mais gente, você tem que ter um onboard mais eficiente desse cliente que está entrando ali com muitas expectativas. Então, antes da gente se posicionar e sentir que a Proesc iria crescer bastante com o investimento, nós definimos que todo esse funil de pós-venda ele precisava estar muito bem estruturado, senão eu queimo dinheiro com aquele conceito que a gente chama do balde furado, né? Eu coloco muitas oportunidades aqui, mas eu coloco 10, sai 5, sai 6, o meu crescimento vai ser desacelerado por conta dessa ineficiência no pós-venda. Então, esse foi um ponto importante da nossa trajetória, que nos últimos 3 anos a gente focou em ter um processo que também fosse escalável no relacionamento com o cliente. E quando nós começamos a ser demandados assim para participar de alguns projetos de investimentos dos grandes grupos, né? Dentro da educação tem grupos educacionais, que são os sistemas de ensino, que passaram a fazer muitas aquisições ou M&A como estratégia de agregar valor nos seus produtos. E aí nós fomos convidados para alguns. 2022 foi um ano que eu precisei viajar muito,
E cada deslocamento vindo do norte é muito caro, né? É uma viagem, não chega lá no Amapá de carro, só sai de lá de barco ou de avião. E foi quando eu percebi que talvez naquele momento, como a gente estava enxergando uma oportunidade muito grande no mercado de educação básica, por conta da consolidação que está acontecendo nesse mercado, fazia sentido eu estar mais próximo desses investidores para ter mais rodadas de conversa, de troca de informação, porque investimento não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Às vezes você conhece, você vai compartilhando informações, a pessoa pede um report de como é que está o teu crescimento, e a gente tomou essa decisão de começar a preparar a empresa para receber um aporte, né? E aí fomos estudar realmente como que é, o que eu tenho que apresentar num pitch deck, como que é a parte financeira de um negócio. Dentro desse processo de estudo, até um pouquinho antes, a gente entendeu a importância do conceito do equity, que é você, cara, constantemente, quando você está aumentando a recorrência do teu negócio ou a base de clientes que você impacta, a sua empresa vale mais por conta daquilo. E dependendo das estratégias, sempre eu acho que eu optou por ter estratégias de sustentabilidade, porém, você pode optar por ter uma retirada maior de lucro ou reinvestir num negócio focando no aumento dessa base, seja de clientes ou seja do faturamento mensal que você está tendo, para que a sua empresa valha mais no futuro. Então nós fizemos também essa decisão por sempre reinvestir na empresa para que ela pudesse um dia valer mais. E aí em junho de 2022, Luiz, eu decidi mudar para São Paulo para estar mais próximo. Eu estava viajando de forma muito constante e isso não estava mais sendo eficiente para mim. E nós começamos uma conversa com vários fundos. Tínhamos algumas teses que, na nossa visão, era mais eficiente para a gente, não estar vinculado a um grupo muito estratégico e educacional, porque você abre algumas portas e fecha outras. E dentro desse movimento conhecemos a Square, que foi o fundo que investiu na gente, que tem uma tese muito legal de ecossistema de educação. E para você ver, a gente começou o contato com eles no maio do ano passado e tivemos essa jornada para finalizar o deal quase 10 meses depois, entendeu? Então foi muito importante nesse momento. A gente foi entendendo muito o que o mercado estava buscando. A gente sabe que está tendo um movimento, né, um momento macroeconômico complicado, não só no Brasil, mas no mundo todo. E naquele momento, nós tivemos a grata surpresa de toda a filosofia que a gente construiu na Proesc, de sustentabilidade, de ser eficiente no processo comercial, de sempre focar em crescimento, isso foi recompensado com esse comportamento talvez sendo o que mais está sendo buscado hoje pelos investidores. As pessoas querem investir em algo que elas consigam projetar uma valorização financeira real, não só uma valorização de base de clientes ou de impacto gerado, né? Então, foi muito legal, assim, ao sentar com players de investimento, ver que tudo o que a gente construiu na Proesc para funcionar e para trabalhar de forma sustentável estava sendo muito valorizado, principalmente por conta do momento econômico que a gente está vivendo. Felipe, tem um ponto interessante do que você falou, né, quando você fala principalmente dessa relação com investidores e o momento que a gente está vivendo. Tem algo que você colocou que eu acho legal, que é o quanto antes de vocês chegarem nesse momento de investimento, vocês se prepararam no que diz respeito à estrutura financeira do negócio, aos resultados de mercado, e como isso reflete no valor do negócio de vocês na hora de sentar na frente do investidor. Isso me chamou a atenção, por quê? Porque quando a gente começou a falar desse novo momento, dessa releitura estratégica dos investimentos em startups, dessa busca por modelos sustentáveis, onde o termo camelo se tornou popular, vamos dizer assim, até frente aos termos usados para unicórnios e tudo mais, a gente começou a perceber que no curto prazo
esse movimento de releitura e novas estratégias é bom para quem investe, porque agora a figura do investidor pode ter uma análise mais crítica, uma análise mais racional, uma visão mais sólida sobre resultados e projeções, como você falou. Mas eu sempre disse, ou desde o momento que isso começou a ser discutido, eu tenho falado que no curto prazo pode até ser bom para quem investe, mas no médio e longo prazo também vai ser bom para quem está empreendendo. Porque hoje, por mais que não seja tão comum a gente encontrar um time fundador com um perfil parecido com o de vocês, de pessoas que não querem entrar nessa corrida de investimento logo nos primeiros meses, que procuram um modelo que pare de pé, que por mais dificuldade que tenha, mas gere resultados comerciais reais, como você colocou, que tenha uma relação de retenção e qualidade dessa relação com o mercado cada vez melhor. Por mais que a gente tenha poucos cases assim a nível nacional, a gente entende que esse vai ser um comportamento desenvolvido entre as startups. É importante que quem está querendo empreender, quem está querendo começar uma startup ou quem está nas fases iniciais, busque referências como a sua, Felipe, como a história da Proesc, para entender que todo mercado existe uma possibilidade de se criar soluções que não dependam no dia 1 de captação de investimento externo. Não que você não possa, não que seja ruim, pelo contrário, pode ser uma baita ajuda, mas o que não faz mais sentido é a gente colocar a captação de investimento como os resultados relevantes. O resultado relevante é de mercado, é de venda, é de retenção, é de satisfação. E eu acho que isso vocês conseguiram lidar muito bem e justifica o baita case de investimento que vocês tiveram agora, a relevância que vocês vão continuar tendo e talvez amadurecer agora no mercado de educação, que é o grande objetivo, mas eventualmente no ambiente empreendedor que vocês fazem parte, vocês vão consolidar ainda mais o papel de relevância que vocês têm, não só no Amapá, mas eu acho que em qualquer estado fora desses grandes eixos econômicos, vocês precisam ser vistos como referência. E na tua opinião, né, você fez esse movimento que eu estava falando antes, de precisar mudar para São Paulo, de precisar estar mais perto dessa galera, mas lá atrás você também colocou que, bicho, a gente tem um prédio de 3 andares no Amapá, a gente não quer sair de lá, a gente quer continuar sendo referência para as pessoas que estão lá. Então isso eu acho super positivo. Ambos os movimentos. Você vai precisar sair, você vai precisar buscar oportunidades fora, mas a gente sempre quer voltar, a gente sempre quer olhar para a cidade que a gente veio, para o estado que a gente veio e fortalecer aquele ambiente. E aí, para a gente caminhar aí já para o encerramento, Felipe, eu queria que você falasse um pouco mais dessa tua visão de ecossistema, né? Vocês tiveram um papel e têm um papel muito importante, eu acho que não só no Amapá, mas em qualquer estado que se vê de alguma forma com dificuldade de se posicionar como comunidade. Então acho que vocês são uma baita referência. Mas como é que você vê então esses ecossistemas de startup? E aí eu queria focar no teu caso no norte, porque é uma oportunidade que a gente tem de ouvir alguém que se fez empreendedor no norte e como enxergar a região, como enxergar esse ambiente de startups por lá, como é que você vê esse movimento, o momento que a região está, para onde ela pode ir e, obviamente, se for falar para quem está investindo ou para quem está querendo empreender, por que deveria olhar mais para o norte? Muito bom, cara. Eu acredito que um estado que quiser ser referência hoje em inovação, em tecnologia, ele tem que ter um ecossistema de inovação muito forte. Porque não basta você ter empresas querendo transformar aquele estado em referência. Você precisa de uma rede de apoio ali das instituições, troca de experiências com cases, você trazer, hora ou outra, pessoas de outras regiões para compartilhar, entendeu? Então, na minha visão, hoje, o caminho da comunidade de inovação é uma das principais formas de você fazer o seu estado ter uma outra matriz econômica, ser forte
né, na parte da economia digital. Na região norte tem se falado muito da bioeconomia, tem crescido muito também, que é uma puta oportunidade assim, para a região, para as riquezas naturais que se tem lá também. E é muito legal assim, poder compartilhar essa experiência. Sempre que a gente tem convites de outras comunidades, a gente faz questão de ir, porque, justamente como eu te falei, a troca de experiências trouxe a gente até aqui, né? E era muito difícil, Luiz, lá no Amapá, a gente encontrar alguém que tivesse num nível, talvez, que passando problemas que a gente estava passando, né, enfrentando as dificuldades, as mesmas dificuldades que a gente. Então isso fez com que a gente, né, pudesse ajudar muita gente. Quando a gente saía, nós buscávamos das pessoas para trazer também essa visão. Às vezes a gente pensa que isso é algo de quem está começando, mas eu tive a oportunidade de visitar algumas startups lá em Santa Catarina. Visitei a RD Station, falei com um dos fundadores, e ele falou: Felipe, a gente conseguiu, fez muita troca de experiência aqui no Brasil até onde deu. Chegou um momento que a gente, nos problemas que a gente já tinha, como não tinha ainda uma solução tão eficiente no Brasil, a gente fazia imersão no Vale do Silício para ir trocar experiência com quem já passou por aquilo. Então, esse é sim um caminho de crescimento e de você resolver problemas num espaço menor, num menor espaço de tempo. A comunidade, ela te ajuda muito nisso, e toda vez que você vai fortalecendo a comunidade, também é uma forma de ter outras pessoas superando desafios que vão se ajudar. Então hoje a Proesc, ela já pode, né, receber apoio de alguém que começou lá atrás, já resolveu uma coisa melhor do que a gente, e vai se ajudando. Realmente, assim, eu tive que sair para fortalecer esse relacionamento fora, mas sempre estou indo lá e pretendo voltar para fincar as raízes lá, né? Porque a gente decidiu ser a referência ali da região norte, do Amapá. Então essa é uma decisão que você tem que tomar. Nosso time também tem muito orgulho disso, então faz parte da nossa cultura hoje, não só representar a Proesc, mas representar o Amapá e representar a região norte. É muito legal, assim, ver esse movimento. E só para eu não deixar de comentar algo que você também falou, mas reforçar isso, o papel de instituições como o próprio Sebrae, né, que você falou que tem uma atuação importante de dar suporte ao ecossistema, né? Eu conheço algumas pessoas do Sebrae, tanto do Amazonas, do Acre, de Rondônia, e eu tenho visto como o Sebrae ter se posicionado como uma estrutura de fato de apoio, né? Historicamente o Sebrae se fez em cima do ambiente do PME, né? Mas o PME tradicional brasileiro, né? Ou seja, desde a barraquinha de pipoca até um médio empreendimento que a pessoa tenha, e tem se colocado muito também dentro dos ecossistemas de startup. Então isso também é um fator muito importante, esse tipo de junção de forças, né? Porque a gente fala muito da referência de um empreendedor para outros e outras, que eu acho que, óbvio, essa é a maior força. Então vocês da Proesc têm uma relevância maior do que qualquer Sebrae que possa fazer dentro do Amapá, porque vocês são a referência prática. Mas quando você junta forças, você pega um Sebrae a nível estadual, quando você pega a ABS a nível nacional, quando você pega outras entidades, as universidades, né? Eu tenho visto que cada vez mais universidades estaduais estão melhorando seus cursos de tecnologia. Algumas universidades, até privadas, estão expandindo a atuação também no processo de formação em cursos de tecnologia. Por outro lado, está cada vez mais acessível informação para você aprender a desenvolver produtos digitais, não só como programadora ou como programador, mas às vezes usando plataformas low code, no code, e isso é muito democrático, né? Eu gosto do ambiente de tecnologia, o ambiente digital como um todo, porque ele não tem diversas dificuldades geográficas que mercados tradicionais acabam tendo, né? E cases como o de vocês é muito importante para a gente ter como marco nesse desenvolvimento do ecossistema nacional, né? Eu acho isso muito bacana.
Torço muito, obviamente, que esse seja só mais um passo da trajetória da Proesc, mas que vocês continuem se desenvolvendo como negócio, que esse tem que ser o ponto principal. Vocês têm que ser um negócio cada vez melhor, um negócio cada vez mais sustentável, porque é para isso que a gente empreende, mas que vocês também possam ser cada vez mais referência no Amapá, no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Brasil, na América do Sul. O brasileiro tem muito esse comportamento de achar que o Brasil é grande o suficiente. Não, cara, a gente tem que ser referência na América do Sul, na América Latina, tem que ser referência quando a gente chegar no Vale do Silício, a gente tem que ser referência onde a gente está, porque essa trajetória, essa construção, ela é muito importante, né? E o nível de aprendizado que a gente tem, a maturidade empreendedora que a gente adquire nessa vivência de dia a dia, eu acho que ela não tem preço e ela não depende da geografia, né? Eu acho que ela depende do comportamento, são as pessoas, é a vontade que você tem de fazer o negócio continuar de pé. Lógico que não é só isso, não é só a falta de vontade que faz um negócio morrer, por exemplo. A gente sabe que existem outros fatores, mas você se colocar numa posição de querer aprender, de ser mais racional, de tentar achar modelos sustentáveis, pode dar até errado, mas mesmo dando errado, você vai ter aprendido muita coisa. Então, Felipe, cara, sensacional esse papo com vocês. Foi ótimo ter conhecido mais da Proesc. Fato curioso aqui, quando eu recebi a informação de vocês com essa proposta da gente bater esse papo, fazia 2-3 dias que eu tinha lido sobre essa captação que vocês fizeram, e foi uma coincidência muito bacana, porque eu tenho alguns amigos que têm esse mesmo interesse que eu, que olham pro mercado além de São Paulo, além de Florianópolis, e um desses meus amigos comentou: cara, olha esse case no Amapá. E eu disse: meu irmão, eu tava lendo isso hoje, quando ele comentou comigo. E 3 dias depois eu ter essa oportunidade de marcar um dia para conversar contigo, de conhecer quem está por trás dessa história. Isso para mim é muito importante, né? Assim, eu já empreendi, hoje eu tô do outro lado da mesa, quando eu costumo falar, né? Hoje eu trabalho com estratégias de investimento, e é muito bom conhecer gente e histórias como a tua, porque para mim, me vendo como empreendedor, se eu tivesse acesso a mais pessoas como você, eu acho que eu amadureceria melhor. Eu não vou dizer mais rápido, porque a velocidade do amadurecimento é de cada um, mas eu amadureceria como empreendedor melhor. Então, cara, de verdade, valeu pelo tempo, valeu por compartilhar tudo isso que você falou aqui com a gente. Eu acho que são coisas muito importantes, assim, para quem ouviu e para, eventualmente, quem está até na dúvida de será que eu entro ou não no ecossistema de startup, será que eu começo a empreender ou não, porque eu moro na cidade ou no estado A, B ou C. Cara, é muito bacana. Espero que você tenha gostado. Gostou? Cara, gostei muito, e é bem legal, assim, você inspirar pessoas pelo que você fez como trajetória de vida, né? Também é uma das coisas que eu acho que lá na frente a gente vai deixar um legado, não só pela empresa que foi criada, pelo faturamento ou pelos clientes que foram impactados, mas um legado de exemplo ali, talvez para uma geração que hoje enxerga muito mais possibilidades em ter o seu próprio negócio, né? Eu acredito, só voltando um pouquinho aquilo que você estava falando, que o ecossistema de inovação, às vezes, ele tem um papel de trabalhar no aumento do nível da consciência das pessoas, Luiz. Porque tem muitas coisas, cara, que são oportunidades que estão na nossa porta, que às vezes são direcionadas para a nossa região, para Norte e Nordeste, e que a gente não tem acesso, simplesmente. A gente não chegou até a gente não se preparou para aproveitar aquilo. Então, que mais empresas possam acessar essas oportunidades, né? A Proesc, ela vai continuar crescendo para ser um case de sustentabilidade durante esse processo. É uma jornada diferente, dando um depoimento de quem acabou de receber esse aporte. É como se o jogo virasse para um dia anterior. Cada vez que você cresce um pouquinho, você pega aquela fatia e direciona para algo para você crescer mais. E no dia após o aporte, o cenário tá aqui. Se o problema era dinheiro, tá aqui. Agora você tem que me mostrar que você sabe crescer. Você vai definir uma meta para chegar até ali. Então, a forma de você lidar com o crescimento ela é diferente, mas também tem que ser muito consciente para que a gente não
não venha a passar por problemas que a gente está vendo aí no mercado, o que o crescimento sem um planejamento tão eficiente ou contando com um cenário econômico pode ocasionar numa empresa, né? Então, espero voltar mais vezes compartilhando esses cases da Proesc. Foi um grande prazer estar aqui, acompanhe seu trabalho. O Luiz da comunidade de inovação, assim, eu tinha ouvido teu nome lá pela ABS Startup, por várias pessoas que fazem esse ecossistema nacional funcionar, né, Luiz? Eu acho que um ponto que eu queria também deixar de agradecimento para essas pessoas, para você, para pessoas que, cara, por mais que existam instituições que tenham uma prioridade ou que tenham um foco, quem faz a coisa acontecer são pessoas físicas, é CPF que tá ali dando a sua energia, né, dando um gás, e tem muitas pessoas, muitos atores que levantam essa bandeira no Brasil para que a gente tenha a inovação como uma das fontes de renda do Brasil, para que a gente impacte cada vez mais na economia, no social. Então, parabéns aí pelo trabalho que você e que muitos outros agentes, atores da comunidade fazem para levar também mais oportunidades para vários estados. A Proesc foi uma dessas empresas impactadas. Eu posso dizer que a gente é fruto de apoio de muita gente, não só de uma mentalidade correta, de um time que foi alinhado, mas muitas coisas precisam acontecer para que uma empresa chegue no nível que a gente está. E a gente é muito grato a isso, tá bom? Foi um prazer participar e conta comigo. Sempre que precisar, tô por aqui. Cara, muito obrigado. Assim, eu acho que não só eu, mas todas as pessoas representadas aí na sua fala, eu acho que é muito bom ouvir esse tipo de coisa, porque é um trabalho de fazer o Brasil ser relevante no desenvolvimento tecnológico, da gente conseguir romper algumas barreiras, muitas vezes, de novo, não barreiras geográficas, mas barreiras culturais, tanto internas quanto externas. E, cara, eu torço muito por mais cases como o de vocês, assim. Eu acho que é importante a gente mostrar que o Brasil é uma força muito maior do que uma meia dúzia de cidades. E isso é positivo, não é uma crítica, isso é positivo. A gente conseguir identificar oportunidades tão incríveis em tantas regiões, em tantos estados, em tantas cidades. Mas enfim, muito obrigado, e para você que nos ouviu até aqui, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você depois revisite esse episódio para pontuar pontos de reflexão, né, de fato, sem ser redundante, mas trazer pontos de reflexão para sua jornada, seja você empreendedor ou empreendedor, seja você parte de um time de uma startup, seja você parte de uma estrutura de apoio, de um desses players que estão apoiando os ecossistemas. Eu acho que essa história e esse exemplo traz muita reflexão importante. Mas se você me ouviu até aqui, lembrando que toda edição do Papo de Camelo tem uma edição da Camelo como newsletter também, complementando o conteúdo com mais informações, onde eu deixo também todos os links de referência que foram falados aqui, tanto o LinkedIn do Felipe, quanto as informações da Proesc, então vai estar tudo lá. Vou deixar também o link da comunidade do Amapá para que vocês possam conhecer. Enfim, se você nos ouviu até aqui, espero que tenha gostado, e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!